passou dos limites, completamente ultrapassou tudo que se podia esperar. Clemência, perdão, compaixão. Aí encontramos mais que isso na palavra de Deus, encontramos empatia. Mas a regra está lá, Mateus capítulo 7, verso 7, e é Jesus quem diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, a porta será aberta. Mas nós temos uma mensagem lá em 7, verso 1, também de Mateus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, nós temos uma medida para sermos medidos, que é de acordo como agimos com os outros. Jesus nos advertiu disso, mas nós vemos um exemplo muito claro na palavra de Deus, na Bíblia, quando encontramos em Moisés, aquele homem manso e humilde que falamos ontem, que nos revela lá em Êxodo capítulo 32, versos 1 até 14, uma história incrível. Ali estava Deus, contente com Moisés no monte, passando instruções após instrução, para a condução do povo num deserto para chegar à cidade santa, a terra prometida. Estavam a poucos quilômetros, a poucos passos, não haveria de demorar tanto para chegar na cidade. E havia pressa da parte de Deus em preparar seu povo para a felicidade que encontrariam em Canaã. Mas tudo aconteceu de forma que foi preciso 40 anos peregrinando no deserto, sofrendo o cadinho do Senhor para ver a purificação. Por quê? Porque eles não houveram de interceder pela graça uns para com os outros, não houveram de ter a paciência com a qual Moisés foi educado, ele que havia matado o egípcio, passou muitos anos no deserto para ter calma, aprender a confiar em Deus, e agora, por 40 anos, conduziria o próprio povo também no deserto. Êxodo capítulo 32, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Deus ainda estava falando com Moisés no monte. Eles acabavam de ver o monte tremendo e Deus falando com eles. Viram os 10 grandes sinais milagrosos para a libertação de Deus que Deus operou para com eles. Estavam vendo milagre após milagre, a água jorrando da rocha, o maná caindo dos céus, os céus se abrindo e um grande poder os conduzindo, derramando o maná para que eles fossem em segurança para a terra prometida. Mas logo que viram todos os sinais, os mandamentos sendo dados, a terra fumegante e tremendo, e a voz de Deus, logo mais se esqueceram: faça para nós deuses. Esse Moisés, e agora começa um diálogo entre Moisés, Deus e o povo. O Deus de Moisés e os deuses do povo. Veja, venha, faça para nós deuses. E a resposta de Arão, o irmão de Moisés, o sacerdote, aquele de cujo reino sucederam todos os sacerdotes, aquele que representava a igreja de Deus naquele momento: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, os transformou tudo num ídolo, que modelou com a sua ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os nossos deuses. Veja, em Êxodo capítulo 11, verso 2, nós vamos ver o que havia acontecido ainda lá no deserto. Êxodo capítulo 11, verso 2, quando o povo saía para o deserto. Diga ao povo, tanto a homens como a mulheres, que peça ao seu vizinho objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Essa era a situação antes de sair do Egito. Faraó obrigava a castigos, mas o povo de Deus ganhou a simpatia e saiu de lá com muita riqueza, com brincos de ouro, com ouro e prata. Mas a idolatria faz isso. Imediatamente Satanás requer os próprios filhos, a adoração e o sangue. E ali
recolheu Satanás da oferta que o Senhor tinha dado ao seu povo. Êxodo 20, versos 3 a 6. Não terás outros deuses de mim, mas o povo preferiu adorar aos deuses feitos com aquilo que era a dádiva de Deus para eles, para que eles saíssem ricos do Egito, recompensados pelos 400 anos de escravidão. Não te prostrarás, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa nos céus, na terra ou debaixo da terra. É o verso 4, desde o 20. E o verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E o povo estava desprezando a Deus, e agora haveria de enfrentar os castigos por essa situação. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Temos dois caminhos. Ou estaremos olvidando aquilo que Deus coloca para nós como uma bênção, com as riquezas dessa terra, com as bênçãos dos céus, o maná, a água, a proteção e a riqueza, o ouro e a prata, ou estaremos diante da maldição de estarmos separados de Deus, porque o pecado, diz a Bíblia, cria separação entre mim e vós. É o pecado que faz separação entre mim e vós e nos priva das bênçãos dos céus. E pior que isso, passamos a nos ajoelhar diante de ídolos, a prestar culto às coisas que são criadas por Deus, e em vez de ser para nós bênção, arrancamos os brincos de ouro e de prata, as riquezas que Deus tem preparado para nós, e as despejamos ao altar de ídolos. Bem, segue o texto. Ele os recebeu e os fundiu. Mas no verso 5 do capítulo 32 de Êxodo, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Arão estava contente, pois o povo agora parava de lastimar, de lhe ameaçar. Estava então felicitando, sendo complacente com o povo. E então ainda faz um altar, coloca esse ídolo num altar. E diz ainda mais: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Ele misturou tudo, como em Babilônia fica tudo misturado, o santo e o profano. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa diante do Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Uma promiscuidade, um carnaval, uma festa sexual com comilanças e bibelâncias, bebedices e extravagâncias. Em vez de acumularem tesouros para si, estavam grandemente contribuindo para a quebra dos mandamentos de Deus. Agora não era apenas o não terás outros deuses diante de mim, ou não construirás para ti imagem de escultura, nem ídolos. Agora eles já estavam se entregando ao adultério, não adulterarás, e estavam próximos de matar o profeta. Portanto, não matarás também estava habitando entre eles de uma forma que estavam violando esse mandamento. Então o Senhor disse a Moisés, verso 7, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquele que ordenei, fizeram um ídolo de forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Aqui começa uma jocosidade. Deus fala: você, Moisés, tirou do Egito. E agora Deus diz que eles estão dizendo que foram os deuses dele, não o Deus dos céus, quem retirou do Egito. Mas logo no trecho, Moisés corrige tudo isso. Vamos ver que ele santifica o nome de Deus, glorifica o nome de Deus e devolve para Deus o povo dele. Veja, muito depressa se desviaram e fizeram ídolos. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Aqui então nós vamos ser remetidos diretamente para o verso 13. Lembra-te do teu servo Abrão, Isaque, a intercessão de Moisés pelo povo. Isaque, aos quais juraste por si mesmo, farei dos seus descendentes sejam numerosos. Então, por ti mesmo, é o juramento do próprio Deus. Então aqui esse povo, Moisés está devolvendo para Deus. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, chamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Verso 11. Que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Agora Moisés esclarece tudo. Ele reconhece que foi Deus quem tirou o povo do Egito com forte poder e muita energia, com a mão poderosa de Deus. Arrepende-te. Então agora vem o verso 12. Por
que... Agora, então, o povo... Vamos para o verso 11 ainda. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando: o Senhor, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais jurastes por ti mesmo: farei os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Agora nós temos uma perplexidade. Seria Deus uma pessoa iracunda que estava a ponto de jogar fogo sobre o povo e destruir completamente, rompendo com as promessas que ele mesmo tinha feito? Na verdade, ali Moisés estava em prova diante do universo, nos tribunais universais. O universo contemplava aquele homem que havia matado um egípcio, Moisés, iracundo, um homem forjado nos exércitos do Egito para ser um guerreiro, um homem com todas as características da violência em seu corpo. Agora estava sendo conduzido, estava conduzindo também, ele conduzido por Deus e conduzindo um povo e sendo um teste para o universo, para mostrar que aquele que caminha com Deus, ele tem o seu eu transformado, ele é capaz de uma grande transformação. Nós vemos isso porque logo nós vemos que Moisés falava com Deus face a face, viu Deus entre as frestas, a transformação é contínua. Portanto, assim que galgamos a vitória e intercedemos pelos outros, como fez Jó por seus amigos, também Moisés, intercedendo pelo povo, conseguiu ver a Deus. Um povo que estava praguejando contra ele. Veja, esse Moisés ficou lá na montanha, que fique para trás. E depois passam a acusar ainda Moisés. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal na oração de Moisés. Então Moisés, verso 15 do capítulo 32 de Êxodo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam inscritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse: Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não, não é canto de vitória nem de derrotas, mas ouço o som de canções. O povo estava cantando, louvando a um Deus profano, louvando a um Deus outro que não o soberano. Mas Deus restou compadecendo, ele teve compaixão, ele teve empatia através de Moisés. Moisés mostrou empatia para aquele povo rebelde que frequentemente estava se lançando contra ele, estava fazendo fofocas e ao mesmo tempo acusações contra Moisés, como Miriam, sua irmã, assim como também depois o povo Coré também agiu assim. A própria Miriam acabou sendo acometida de lepra, e o que fez Moisés? Quando ela estava acusando Moisés, ele foi orar por ela. Quando o povo estava tentando apedrejar Moisés, seguindo a Coré, e Deus destruir esses rebeldes, ele, antes da destruição, intercedeu por esses rebeldes. E mais ainda, ele intercedeu também pelo povo, pelo todo o povo, para que, assim como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Moisés foi um antítipo, ele foi um tipo de Jesus. Ele estava ali representando Jesus, conduzindo o seu povo para o lugar celeste e ao mesmo tempo intercedendo. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Assim ficou muito parecido com Jesus. O universo o reconheceu e nós devemos também assim agir. Por quê? Bem, nós vamos ver a sequência disso lá em Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas capítulo 6, 37, é Jesus quem fala novamente. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, quando nós perdoamos os nossos semelhantes, estamos cumprindo a ordem de Jesus ao dizermos que devemos amar o nosso semelhante assim como amamos a nós mesmos. E em Lucas capítulo 23, versos 21 e 22. 23, versos 21 e 22. Desejando soltar a Jesus,
Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: Por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Então o povo volta a gritar: Crucifica-o, enquanto Jesus na cruz depois passa a dizer, versos 23, verso 34, capítulo 23, verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E no verso 43, Jesus respondeu então: Eu lhe garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso. A quem ele disse isso? Aquele mesmo pecador que estava antes lhe acusando, lhe também fazendo provocações na cruz. Os dois ladrões, um à esquerda e outro à direita, estavam blasfemando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Mas Jesus disse que, em verdade, quando ele clamou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, esse perdão alcançou a você e a mim, ao ladrão na cruz e a todos nós. Então Jesus disse, o ladrão estava ali lhe ofendendo, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso arrependeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, e é por isso que ele é capaz de nos salvar, porque ele não cometeu mal algum, mas sofreu tudo por nós. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse perdão que vem de Jesus deve contaminar o meu eu, a tua forma de ser. E perdoar é a porta aberta para o paraíso. Sem perdão é impossível ver a Deus. É o amor que abre portas e rompe fronteiras. Vem Entende, um programa para você ver, mas para você curtir, compartilhar e seguir. Não se esqueça, hashtag, você digita aí, hashtag Vem Entende, o jogo da velha Vem Entende. Aí você vai ser direcionado à sua mídia social, essa que você está assistindo agora. Curta, compartilhe, siga essa programação e abençoa a muitos. Oremos. Pai querido, ao colocar as nossas pretensões diante de Ti, para clamar que o Senhor seja benigno ante os nossos pecados, ajuda-nos também a ter empatia com os nossos semelhantes, pois queremos aprender com Jesus que, sendo santo, veio sofrer bofetões, cruz, todo tipo de ignomínia, acusações, cusparadas, socos, mas tudo que ele respondeu foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dessa forma, me sinto perdoado, mas antes, lembra-me que eu preciso perdoar também o meu semelhante. E assim abençoa todos que estão assistindo, para que o perdão acampe e que o universo aplaude os teus filhos na terra, louvem e glorifiquem, para que os homens do mundo saibam que o Senhor é o nosso Deus, um Deus de transformação. Contemplemos a sua face com transformação, para prepararmos para o dia que vamos contemplar a sua face já transformados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e muito.